Olá, chegamos ao 11º dia do nosso propósito, graças a Deus, né? Nós temos que louvar a Deus por isso, porque Deus é fiel. Estou só ajeitando minha Bíblia aqui para falarmos um pouco disso, né? E Deus é fiel, e essa fidelidade de Deus se revela aqui ao seu povo. Quando essa parábola, ou aqui é chamado de parábola também, de Zacarias 11, vai falar do bom pastor e do pastor insensato. Então tem uma palavra dirigida àqueles que pastoreiam dignamente o rebanho de Deus e àqueles que pastoreiam indignamente, de maneira insensata. Então ele diz e aponta também para o bom pastor, que é Jesus, já sinalizando esse Cordeiro da Páscoa que nós vamos comemorar amanhã, a vitória dele, ou seja, ele ressuscita ao terceiro dia, recebe um corpo imortal e fica com a gente uns 40 dias ainda na terra, até ele ser glorificado naquilo que nós chamamos, quando ele é levado ao céu, na presença de alguns discípulos. E aí aquela passagem, assim como vocês viram ele subindo, ele virá para buscar os seus. Então, essa é a grande bênção da Páscoa. A Páscoa não é bacalhau, nem torta e nem chocolate. A Páscoa é Jesus, o Cordeiro. E Zacarias 11 vai dizer exatamente disso, né? Tem 3 símbolos aqui bem interessantes: o pinheiro, o cedro e o carvalho. Está em Zacarias 11, do verso 1 até o verso 3, representando aí a liderança, né? E os líderes do povo que são reprovados pelos seus atos, que vendem o rebanho de Deus por dinheiro, que se enriquece sem ter pena do rebanho, né? Compram e matam o rebanho e não tem nenhum sentimento de culpa. Nós estamos vivendo um tempo desse. Eu vou voltar a dizer o que eu estou dizendo direto: a igreja nunca mais será a mesma no mundo inteiro. Esse tempo que Deus nos permitiu ficar recolhido em casa é para a gente rever muitos conceitos. Então nós estamos voltando a orar mais, a conhecer mais a Bíblia e saber de que a gente não pode ir na onda, né? E assim, tem muita igreja desesperada porque não consegue abrir, não consegue arrecadar. E aí, mais uma vez, né, ensinando a gente que a gente não pode depender do homem, nós temos que depender de Deus. Isso é muito importante, um ensinamento grande que nós estamos aprendendo. Alguns ministérios passando por muitas dificuldades financeiras, exatamente porque não tem o processo arrecadatório. E mais uma vez, né, temos que aprender de Deus com essas coisas. O que Deus está querendo nos ensinar com isso? Então, aqui, né, Deus está dizendo de que ele iria suscitar um bom pastor, né, que iria apacentar as ovelhas. É porque eu estou olhando aqui, que eu estou com a Bíblia aqui, apacentar as ovelhas destinadas para matança, aqueles que compram e matam e que não são punidos, né, as que vendem dizendo: louvado seja o Senhor, porque me tornei rico. Tem muita gente na internet aí, hein, que tá falando isso, tá? Prestem atenção, né? E os seus pastores não se compadecem delas, né? Muito pastor que só pensa em arrecadar. Inventaram um monte de coisa aí, inclusive um monte de coisa que não é bíblica, como por exemplo trízimo, né? Isso não tem na Bíblia. Então vocês precisam abrir os olhos e aprofundar, mergulhar na palavra de Deus, para vocês começarem a entender quem é trigo e quem é joio. O povo vai muito fácil na onda, sabe? As pessoas que não têm conhecimento profundo disso aqui, ó, qualquer coisa tá bom, e não é qualquer coisa que tá bom. Deus sempre quer nos dar alimento sólido. Alimento, né, não é capim seco, é capim gordo, para alimentar a ovelha, para fazer a ovelha engordar, para ela ficar cheia de substância. Então ele está falando aqui. Então ele está exatamente dizendo que tomei 2 varas, uma chamei de graça e outra de união. Tá? Graça e união, 2 símbolos, uma dupla de novo aqui. E Deus está falando de quê, né? Que essa união é uma forma de Deus promover os pastores que estão apacentando corretamente. Então, essa vara chamada união, que podemos chamar de ligação também, Deus, ao quebrá-la, mostrou que a aliança que ele tinha feito lá atrás entre Judá e Israel havia sido quebrada. Deus não quer uma nação dividida, Deus quer uma nação junta.
E na Bíblia está escrito lá de maneira muito clara, né, que a nação ficou junta quando foi governada por Davi. Davi ajuntou as nações, ele uniu os dois povos, uniu todos os povos, que eles eram um só. Então, essa irmandade, essa união havia sido quebrada. Então, quando a união está quebrada, a graça também de Deus se quebra, né? Então, o relacionamento com Deus, que também se quebra quando não há essa união e não há essa graça. Então, o nosso relacionamento com as pessoas também se rompe. Então, quando a gente não ama o próximo, a gente não ama a Deus, porque a coisa ela é horizontal, mas é vertical. Ela precisa ser assim, ó, Deus e o seu próximo. Eu amo a Deus, mas eu amo o meu próximo, então eu consigo me relacionar. Nós pregamos sobre isso, né, recentemente aí numa live, num culto online. Se você quiser, volte aí, né, no nosso canal, que você vai achar isso quando Deus fala que a gente precisa, que Deus está ensinando relacionamento nesse tempo de recolhimento. Então veja bem, né, Deus não quer que se rompa esse relacionamento com o próximo e com Ele. É preciso haver esse conjunto aqui. Então, Deus não tem interesse nisso. Você vai ver que os versos 12 e 13, né, acabam sendo citados lá nos evangelhos como uma profecia que se cumpriu em Judas, que ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Se você quiser conferir esse texto, está lá em Mateus 26, 15, e também o Mateus 27, de 3 a 10. Depois Deus pediu ao povo, através da grei, que ele colocasse em preço, e eles pesaram 30 moedas de prata. Por isso Deus diz a Zacarias que este era o valor pelo qual o valorizavam, né? Como lemos em Mateus 26 e 27, este foi o preço da vida de Jesus, estimado por Judas e pelo sumo sacerdote, justamente o preço habitual de um escravo, né? Então olha como é que a profecia se cumpre de trás lá na frente com Jesus, através de Judas. Zacarias, para vocês terem uma ideia, ele não era bem-vindo como profeta por aqueles líderes arrogantes e autoritários da época. Assim como também aconteceu com Jesus. Quem matou Jesus foram os judeus, foram os sacerdotes. Roma não queria, tanto que Pilatos não queria matar Jesus, mas eles ficaram insistindo, porque eles queriam que ele morresse. Porque Jesus, a pregação dele era de reino, não era religião. Ele chamava os religiosos da época de hipócritas, tá? E sempre eles ficavam provocando Jesus, porque ele quebrou as tradições judaicas. Então, e aí, Zacarias, do mesmo modo, não era bem visto. Jesus, né, veio para restaurar de novo esse relacionamento nosso com Deus, abrir portas de relacionamento conosco, com Ele, com Deus, nos gerar a vida eterna. Então, por isso que você vai ver no finalzinho do capítulo, né, aqui no capítulo 11, no finalzinho, né, aqui ó, no finalzinho, você vai ver que os líderes recebem de Zacarias aqui, o profeta, não é fácil ser profeta não, hein? Uma repreensão severa. Foram chamados de pastores infiéis. Eles não confortam, né, os que estão tristes, os que estão quebrantados. A palavra de Deus é justiça? Ela é. A palavra de Deus é espada? Ela é. Mas aquele que dá a espada também tem que oferecer o conforto para essas ovelhas, né? A oportunidade de quebrantamento, a oportunidade de conserto. Os que são fortes o suficiente para resistir, né? E que não alimenta a ovelha para ela crescer espiritualmente, para ela crescer na graça e no conhecimento. Mas utilizam esse conhecimento, utilizam o dinheiro, principalmente da época, para benefício próprio. Como um pastor que come a carne das suas ovelhas gordas. É isso que o profeta está falando aqui. Então, por isso que Zacarias vai chamar eles de profetas inúteis, pastores inúteis. Então, e diz que Deus está infeliz, está chateado, está aborrecido com eles. Então, veja bem, né? Ai do pastor imprestável que abandona o seu rebanho. Olha lá. Ai do pastor inútil, em outras traduções, que abandona o rebanho. A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O braço completamente se lhe secará e o olho direito de todos se escurecerá. Então, há uma prescrição de juízo de Deus sobre esses pastores. Então, a gente tem que ficar atento.
Então você tem que aproveitar esse tempo de recolhimento para você começar a medir o seu pastor, começa a medir os outros pastores que você acompanha na internet, começa a medir eles. Você aprendeu aqui, é vara de medir e prumo. Coloca eles no prumo, coloca eles na medida de Deus. Veja se eles estão realmente sendo pastores, né? Entenda chamado também, né? Tem uns que são chamados para mestre, outros para evangelizar, outros para governo, ok. Mas analisa o chamado dele, para ver se ele realmente está cumprindo a palavra de Deus, se ele está sendo um pastor segundo o coração de Deus. E lembra que Davi só uniu o povo, né, Judá e Israel, porque ele, a Bíblia diz que ele era segundo o coração de Deus. Só um homem segundo o coração de Deus pode unir as pessoas, unir relacionamento. Então, você precisa prestar bem atenção nisso, porque Davi é um tipo de Jesus. Davi reinou lá por 33 anos e Jesus começa, vive também 33 anos, né? Aos 30 ele começa o ministério, aos 33 ele morre, sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus possa te abençoar nesse tempo aí que você está aprendendo dele. Estou dando uma olhada aqui se não esqueci nada, mas em princípio era essa o discernimento desse texto, né? Zacarias, apesar de tudo, ele continuou obediente a Deus. Ele continue obediente a Deus e que Deus te abençoe nesse tempo de aprendizado da palavra. Mergulhe em Zacarias, mergulhe no propósito. Faltam 3 dias, mergulhe. Deixa Deus falar no teu coração, deixa Deus ser Deus na tua vida. Deixa Deus ser Deus e falar direto ao teu coração. E use o conhecimento para discernir aquilo que Deus quer que você aprenda e faça discernimento nesse mundo tenebroso em que vivemos. Que Deus te abençoe e que Ele possa falar muito poderosamente no seu coração, em nome de Jesus. Amém.